Bom dia a todos, senhoras e senhores, sejam bem-vindos. E dando continuidade às nossas atividades, convidamos para compor a mesa o engenheiro civil Telmo Brentano. Nosso palestrante é engenheiro civil formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, FURGS, com especialização em hidrologia aplicada e construção civil. Ministra cursos de atualização profissionais para profissionais de engenharia e de arquitetura e urbanismo nas áreas de instalações hidráulicas prediais, instalações hidráulicas de combate a incêndio nas edificações e proteção contra incêndio nos projetos de edificações. É membro da National Fire Protection Association dos Estados Unidos da América. Autor do livro Instalações hidráulicas de combate a incêndio nas edificações, lançado em 2014, que em 2015 foi lançado a 5ª edição. Também autor do livro A Proteção contra Incêndio no Projeto de Edificações, lançado em outubro de 2007. Em abril de 2015, foi lançada a 3ª edição desse livro. Recebeu o prêmio Engenheiro de Destaque 2005, escolhido pelos leitores da revista Incêndio de São Paulo. Seu Telmo, o senhor tem 50 minutos. Caso não se alongue, teremos 10 minutos para o questionamento dos senhores. Bom dia a todos. Eu sou religioso no horário, certo? Então vai acabar às 11h15, segundo o meu horário. Bom, eu agradeço a oportunidade de rever muitos amigos, colegas e também passar um pouco do que eu estou fazendo. Espero que sirva de contribuição para muitos de vocês. Seguinte, eu vou falar muitas coisas aqui que muita gente pode não gostar. Mas é o que eu sinto, o que está acontecendo, certo? E muitos de vocês concordam comigo, certo? Não tenho rabo preso, não tenho vinculação com ninguém, com nenhum partido, nada. O que eu falo é o que eu sinto. Então, vocês deverão me entender. Nós vamos falar sobre projeto. Projeto é a coisa mais importante que nós temos em tudo, na nossa vida, tá? Numa empresa, num país. Então eu faço inicialmente a pergunta: será que o nosso país como nação tem projeto? Será que os estados têm projetos? Será que as prefeituras têm projeto? Não tem projeto. Eles têm não é projeto de nação, eles têm projeto de governo. Ganhar a próxima eleição e o resto que se dane. Isso está acontecendo há dezenas de anos no Brasil, certo? Então, nós temos que investir no projeto. Por que eu estou falando nisso? Porque nós vamos recair no projeto ou nos projetos de engenharia, certo? Projeto é uma das coisas mais importantes. Por que nossas obras não acabam? Por que nossas obras não funcionam? Por que nossas obras são mal feitas? Porque não tem projeto, certo? Um projeto executivo, determinado, finalizado. Tudo é assim: vamos fazer a Copa no Brasil, vamos. E quem é que vai pagar? Depois damos um jeito. Isso é o projeto brasileiro. Vamos fazer o metrô em Porto Alegre. Quanto é que vai custar? 5 bilhões e 200. Tem projeto? Não. Funciona? Não funciona. Então o projeto é extremamente importante. Então, o nosso tema principalmente é voltado ao projeto. Mas inicialmente vamos falar um pouco sobre essa questão aqui. Objetivos do projeto de proteção contra incêndio. Isso é uma coisa extremamente nova, a proteção da vida humana. Isso é da década de 70, nos Estados Unidos também. Até a década de 70 não existia isso, não era. O importante era a proteção do patrimônio, a proteção do processo industrial. Depois, então, como aconteceram grandes tragédias no espaço de 15 anos no Brasil,
começo da década de 70, 72, até 85, até final de 80, aconteceram as grandes tragédias no Brasil de incêndio. Daí começaram a fazer normas e legislações. Aí aconteceu o caos. Em primeiro lugar, a questão da língua. Nós não tínhamos em português nada sobre o assunto. Tínhamos as regras do IRB, Instituto de Resseguros do Brasil. Então, fomos baseados naquelas regras. Que aquelas regras tinham um objetivo, qual era? A proteção do patrimônio. Então, começou o caos. Começaram-se a copiar legislações, normas, sem saber o que estavam fazendo. Tem cada situação, cada recomendação, cada obrigação na legislação que deixa os cabelos em pé. Então, isso que nós temos que mudar, nós temos que colocar ciência por trás. Está faltando ciência. Esse é o grande problema no Brasil. Todo mundo quer software, mas não sabe a ciência que o software vai mostrar. Então, nós temos que conhecer primeiro a ciência e depois usar um mecanismo automatizado chamado software que vai simplificar o trabalho. É um operário, é um empregado que estamos contratando para fazer um trabalho braçal que levaria muito tempo. Mas para montar esse software, tudo mais, eu preciso ter ciência. E esse é o nosso grande problema. Nós não temos mais ciência no Brasil. Basta ver que nossas leis, nossas legislações são extremamente mal feitas. Tá? O nível intelectual, técnico, nos 3 poderes do país estão abaixo de 0. Não sabem escrever, não sabem interpretar o que leem e assim por diante, tanto no Ministério da Justiça, no Congresso Nacional, na Presidência da República. Nós temos gente sem competência fazendo nossas leis, regendo nossa vida todos os dias. Então, todas as leis, como são mal feitas, sugerem subterfúgios, maldades, e os espertos estão sempre de plantão. Os que conhecem não estão atuando, mas os espertos estão de plantão. Então nós temos que começar a investir mais na ciência. Todo mundo quer muita automatização, nada contra, é muito bom, é um empregado barato e eficiente, mas nós precisamos ter ciência por trás. Então, vamos falar um pouco sobre esse assunto. Afinal, para que serve a proteção contra incêndio? Em primeiro lugar, para a proteção da vida das pessoas no local. Então, nossas legislações se comprometem muito com essa questão. Saídas de emergência. Nós temos 3 elementos fundamentais na saída de emergência. Quais são? A pessoa, a localização da pessoa, a localização do fogo e a localização da saída. Sempre, em qualquer situação, sempre a pessoa deve ter a opção de sair no lado contrário do fogo. Então, sempre precisamos ter 2 saídas, no mínimo, principalmente em locais de reunião de público. Só que não falam que essas 2 saídas têm que ser afastadas uma da outra. Então, questionaram que na Boate Kiss tinha 2 saídas. Uma saída a 50 centímetros da outra saída. Vocês acham que isso aqui são 2 saídas? De jeito nenhum, é uma saída. Então, a legislação de São Paulo já toca superficialmente sobre essa questão. Devem ter no mínimo um afastamento de 10 metros, uma saída da outra. Eu acho que até é insuficiente, mas já seria uma boa opção. Esse detalhe não aparece nas legislações. Então isso surge
dá surgimento a dúvidas, interpretações. Cada pessoa que lê a legislação interpreta de forma diferente. Isso é o caos. E quem trabalha na área sabe que é isso aí. Então, a proteção do patrimônio é importantíssimo. Ninguém vai querer que queime o seu apartamento, sua indústria e assim por diante. Processo produtivo é extremamente importante. Fechar a empresa, imobilizar a empresa por determinado tempo e assim por diante. Poderíamos colocar outras situações mais embaixo, tipo problema social, desemprego, fechamento da indústria, por exemplo, problema ambiental, poluição, como no caso de São Paulo, Santos, a queima daqueles tanques de petróleo ou de combustível. Outra coisa, problema de circulação viária e assim por diante, teríamos vários problemas. Agora vejam bem, isso é norma americana. O primeiro elemento é a proteção da vida. Então nós temos que simular para todas as pessoas que estão em determinado local do ambiente, sempre deve ser analisada a possibilidade de sair ou não. Certo? Todas as pessoas, estejam em qualquer lugar do ambiente, sempre deverão ter a condição de sair com segurança. Então, existe uma palavra extremamente importante em toda essa história. Qual é? Cenário. Sempre deve ser analisado o cenário. Não é simplesmente cumprir a lei. Nós temos que simular situações e saber se vai funcionar ou não vai funcionar determinada solução. Ou seja, precisamos analisar o cenário, certo? Elaboração dos projetos da edificação. Tem muito a ver com a palestra anterior, isso aí. Todo mundo quer saber, tem software? Tem software. Poxa, calcular um sistema de hidrantes, de mangotinhos, não precisa de software, isso eu calculo em meia hora, manualmente. Eu posso ter o software apenas para fazer a graficação da instalação, certo? Então, nós precisamos pensar um pouco nesse assunto, conhecimento. Agora, vejam bem, modelo convencional, como tem a ver com a palestra anterior. Modelo convencional. Se faz o projeto arquitetônico, esse projeto é distribuído para os demais projetantes de engenharia, nas áreas de engenharia. Projeto de hidráulica, projeto de eletricidade, ar-condicionado e assim por diante. Estruturas. Só que cada um vai fazer o seu projeto como se os outros não existissem. E depois, como é que nós vamos juntar todos esses projetos na mesma edificação? Isso é o caos. Isso aí é jogar dinheiro pela janela, certo? Inclusive um colega meu de turma de engenharia, ele agora tem uma grande empresa em São Paulo, que ele trabalha só com projetos coordenados. Esse bem de baixo, projetos coordenados. São mais de 150 profissionais das mais diversas áreas e o projeto sai pronto da empresa. Todos os projetos saem prontos, todos acertados de uma forma, cada um com seus espaços. Vocês imaginem como é que eu vou instalar num teto onde eu tenho luminárias, saídas de ar-condicionado, tem sprinkler, detecção e tem vigas. Como é que eu vou organizar se cada um faz o seu projeto? Isso é um caos. Então, o nosso contratante, ele é um legítimo idiota. Ele vai contratar o projeto mais econômico. O cara me faz por metade do valor. Só que ele vai gastar depois, de acordo com a qualidade do projeto, milhares de vezes mais o valor do projeto. Um projeto bem feito dá uma economia de várias formas. Dinheiro, tá? Funcionalidade,
beleza, segurança e outras coisas mais. E rapidez na execução. Então nós temos que entender que projetos não são meros desenhos em papel. Se chega para um arquiteto e diz assim, me faz o desenho de uma casa, isso é uma humilhação. Não sabem que tem muita ciência por trás desse projeto. Não é um desenho. Pode ser representado por um desenho, mas é um projeto. Tem ciência. E isso que nós precisamos ter, ciência. O modelo compatibilizado. Depois que se faz o projeto, ou todos os projetos, eu vou juntá-los e vou tentar compatibilizá-los. Eu vou melhorar 10% a 20% talvez. Não vou conseguir fazer isso aí. Então nós temos os projetos integrados. Todos os projetos devem ser baseados em cima do anteprojeto arquitetônico. O projeto arquitetônico é o primeiro a ser iniciado e o último a ser concluído. Depois que todos os demais projetistas negociaram os seus espaços. E isso acontece raramente, mais é nas grandes empresas. Mas isso é fundamental. A importância dos projetos coordenados. Maior rapidez na execução. Maior economia de materiais, não vai haver desperdício. Maior economia de mão de obra, maior rigidez das instalações, menor manutenção posterior, satisfação do cliente, crescimento da imagem da empresa e outras mais. O tempo, entre aspas, perdido na elaboração do projeto, eu vou recuperar com folga depois na execução. Isso que nós temos que entender. Projeto é projeto, não é desenho. Dificuldades cada vez maiores para se conseguir isso. Edificações cada vez mais altas. Edificações de áreas horizontais cada vez maiores. Edificações com mais necessidades de equipamentos. Edificações com exigências cada vez maiores de conforto. Edificações cada vez mais automatizadas. Edificações cada vez maiores com exigências de sustentabilidade, aumento progressivo nas restrições urbanísticas e assim por diante. Então, o arquiteto, vejam bem, nós estamos num congresso de engenharia civil, dei há mais de 30 anos aula em cursos de arquitetura da Federal e da Católica. Então, eu entendo bem a cabeça do arquiteto, bem diferente do engenheiro civil, mas o arquiteto é especialista em projeto, certo? Então, ele deve conhecer as disciplinas, as áreas da engenharia, e ele não gosta das áreas da engenharia. O que acontece? Ar-condicionado, instalações hidráulicas, estruturas, instalações elétricas e outras mais. Ele precisa conhecer, não precisa projetar, mas saber que existem. E estas instalações todas são obstruções ao espaço arquitetônico. Então isso é um problema. Por isso que essas disciplinas existem no curso de arquitetura, são fundamentais. O que pode ser feito para melhorar essa situação? Então nós temos, é um processo educativo, tudo passa pela educação. Eu vou falar nisso aí até o final da palestra. Modificações nos currículos. O curso da PUC, por minha influência e por ser o diretor, meu colega de disciplina na arquitetura da PUC, foi criada uma disciplina justamente que agora todo mundo está criando, tá? A criação de espaços arquitetônicos para as instalações. Então, primeiro curso no Brasil, e único ainda, que tem uma disciplina voltada para a proteção contra incêndio. Porque essas áreas da engenharia interferem no espaço arquitetônico. Eu não posso criar posteriormente espaços arquitetônicos. Por exemplo, vamos projetar uma edificação residencial que é a mais simples.
Então, o corredor deve ter 1,20 m de largura, certo? 1,20 m são 2 unidades de passagem, 2 pessoas que podem circular lado a lado ou se cruzando. Mas depois começa a colocar extintores de incêndio na parede, caixa de hidrantes, longarinas de cadeiras no corredor, vasos de flores, telefone na parede, guichê de atendimento e coisas assim. Isso não estava previsto. Isso é uma obstrução à circulação das pessoas. Originalmente, no projeto arquitetônico, estava previsto que 1,20 m seria a largura útil de saída de uma edificação, saída de emergência. Então, nós insistíamos na disciplina justamente isso. Ah, vai colocar extintor de incêndio? Tem que ter? Tem. Então tem que ser embutido na parede. Não pode ser uma obstrução. Tem hidrante? Tem. Então, o arquiteto já tinha que localizar, porque eu não posso embutir numa parede qualquer equipamento desses. Não existe possibilidade, muitas vezes, no projeto arquitetônico. Isso tem que nascer junto com o projeto arquitetônico. Vocês imaginem a estrutura com os dutos de ar-condicionado. Como é que vão se compatibilizar? Vocês podem olhar em muitas instalações que o sprinkler está do lado da saída de ar-condicionado. Não pode. Tem afastamentos mínimos de acordo com o tipo de saída de ar e a localização do sprinkler. No entanto, não existe esta preocupação. Então, isso nasce no projeto. Modificações nos currículos que estão acontecendo agora, modificações no processo educativo de novos profissionais, conscientização da cadeia produtiva por trás de um projeto tem ciência, conhecimento do empreendedor das vantagens de um bom projeto. Nós temos que vender o peixe como projetistas. Olha aqui, projeto não é brincadeira, certo? Nós temos que convencê-lo e depois provar que isso é uma realidade. É um cliente cativo posteriormente e o boca a boca vai funcionar. Formar equipes de projetos. Aprimorar e atualizar o conhecimento técnico, pesquisa de novas tecnologias e materiais. Então, isso aí, nós que trabalhamos com a cabeça, nós não temos descanso semanal, sábado e domingo. Nós pensamos 24 horas na nossa profissão, certo? Então, essa que é a preocupação, esse é o grande problema também. Nós não conseguimos desligar da nossa atividade profissional. Eu me aposentei agora recentemente e só faço o que gosto e trabalho quando eu quero, certo? Fiz muita coisa que não gostava durante a vida, tudo bem, mas estou trabalhando mais do que antes. Por quê? Porque eu trabalho com prazer. Então, isso que é importante. Edificações altas. Nós aqui em Porto Alegre tínhamos um professor, casualmente eu dava aula na mesma disciplina que ele, eu numa turma, ele em outra turma. Professor Raul Rego Failassi, que é o que fez a 9077. Ele e a equipe dele aqui em Porto Alegre fizeram essa norma, saídas de emergência. Ele tinha uma obsessão por escadas. Então ele não subia ou descia uma escada sem pegar a trena e medir a altura do degrau e a base, certo? E tem um livrinho que está esgotado há muito tempo, Escadas e Saídas de Emergência, justamente com a 9077, projeto, naquela ocasião. Muito interessante. Então, hoje nós temos edificações cada vez mais altas. Só que, em Porto Alegre, criou-se um sistema muito interessante, que é a janela da edificação. Então, janela recebe um pequeno triângulo vermelho. Esse triângulo vermelho identifica que aquela é uma saída de emergência, aquela janela é uma saída de emergência. Então, aquela janela abre assim. As demais são maximais.
Então o bombeiro da rua identifica, ó, eu posso encostar minha escada lá, naquela janela, porque aquela janela que abre, posso entrar e as pessoas podem sair pela escada, certo? Só que nossa escada aqui deve ter no máximo 30 metros de alcance. Nossos prédios máximos têm 20 andares em Porto Alegre, não pode fazer prédios mais altos do que 52, 54 metros de altura. Então, logicamente, que atinge só metade da edificação. Então, nas edificações altas, nós precisamos ter condições internas de que as pessoas possam sair com segurança. Eu não posso ter auxílio externo. Nós temos que pensar nisso. Então, como é que uma pessoa vai sair de uma edificação sob a ação de fogo, estando lá dentro, sem auxílio externo? Então, nós temos hoje as escadas fechadas, sinalização, iluminação, alarme e assim por diante, certo? Então, esse é o grande problema das edificações altas. Por exemplo, nós temos uma cidade no Brasil que é a maior, como é que se diz, incoerência urbanística e arquitetônica do país. Chama-se Balneário Camboriú. É um horror. Edificações altíssimas que geram vários problemas. Nós temos que sempre pensar que uma edificação muito alta, ela vai ter que ter condições especiais. Então, essas edificações vão ter uma população bem maior. Isso vai gerar o quê? Mais lixo, precisa de mais água, vai gerar mais esgoto, vai criar um problema viário enorme, vai criar sombreamento. A praia de Camboriú, depois das 2 da tarde, não tem mais sol, porque as edificações fecham o sol, certo? Mas é um plano diretor, e você sabe que isso é municipal, e as leis municipais mudam de acordo com as conveniências, certo? Então, isso é um problema. Então, edificações altas, nós temos que ter condições internas de saída das pessoas com segurança. Edificações existentes. O professor Raul Rego Failassi, ele solicitou normas dos principais países do mundo, e era um pesquisador, ele era o homem da norma, tudo, ele não fazia nada que não fosse de acordo com uma norma. Ninguém gostava dele, porque nós temos sempre um jeitinho brasileiro de achamos que não é importante. Ele era o homem da norma. Então, ele estudou essas normas japonesa, inglesa, canadense, americana, europeias e assim por diante, e fez a legislação de Porto Alegre, muito interessante, que agora não vale mais. Não vale mais, porque tem a legislação estadual. Mas antes é muito interessante. Inclusive, quando você fazia o projeto, e queria se fazer aquele memorial descritivo simplificado, extintores de incêndio. Então ele dava a página da legislação onde ele encontrava o assunto para preencher aquele espaço. Quer dizer, tudo assim bem didático. Então ele fez a primeira legislação no Brasil, isso foi na década de 70, sobre edificações existentes, década de 80, edificações existentes. Então lá tinham vazões para hidrantes mangotinhos diferenciadas, tinha condições diferenciadas. E só em 2011, na legislação de São Paulo, surgiu a IT 43 sobre edificações existentes, que é a grande massa de edificações que nós temos no Brasil para regularizar, certo? O círculo, eu criei um círculo de proteção, uma figurinha que mais ou menos resolveria a questão da proteção contra incêndio numa edificação. Um bom projeto arquitetônico, medidas passivas, é lá que começa a segurança. Um apartamento jamais
vai queimar, vai provocar o fogo num prédio residencial, vai queimar só o apartamento, certo? Então, nós temos ainda muita legislação estadual exigindo, por exemplo, no projeto Minha Casa Minha Vida, 10 blocos residenciais, então precisa ter uma reserva técnica como se os 10 blocos residenciais pegassem fogo ao mesmo tempo. Isso é um horror, é falta de conhecimento, falta de ciência. Quem faz uma legislação deve ser um cientista, tudo provado hidraulicamente, matematicamente, de todas as formas possíveis. Não é simplesmente copiar, né, e colar. Então, vejam bem, é complicado fazer isso aí, mas precisamos fazer. Então, o que acontece nesse caso aqui? Esse círculo vai enfatizar que o projeto é importante, a origem de tudo. Equipamentos de combate a incêndio disponíveis e sempre em condições de operação, testados, tudo de acordo com a norma brasileira, inspecionados de acordo com a norma brasileira, o que não se faz. E brigada de incêndio, pessoas treinadas. Não adianta ter um prédio todo bonitinho, A, o B, e não ter o C. Se uma pessoa não sabe usar extintor de incêndio, ele está perdendo a parte mais importante do combate a um princípio de fogo, que é o tempo. Ele vai querer ler no extintor de incêndio, ler como é que se põe em operação com fogo no rabo. Ele não vai conseguir. Quer dizer, na hora ele não vai aprender isso aí. Então nós temos que entender que tudo é treinamento. Para saber usar um extintor de incêndio, é 1 minuto de informação, só informação, nem precisa treinamento. 1 minuto. E se a pessoa não tem esse 1 minuto, ela vai perder minutos. E vejam bem, uma outra coisa importante que devo falar. Todas as instalações de segurança de uma edificação, elas sempre levam em consideração evitar ao máximo o foco de fogo. As instalações de combate ao fogo são para o foco de fogo, certo? Fogo pequeno. Se o fogo já virou uma fornalha, acabou a instalação. Veja aquele incêndio em Londres. Não, aquilo não tem instalação que possa fazer alguma coisa. Então, nós temos que sempre pensar o seguinte: instalações que sejam apropriadas ao perfil dos prováveis operadores do sistema. São as pessoas que moram no prédio. E elas conhecem? Não conhecem. Acaba tudo. Então, vejam bem, treinamento é fundamental. Aqui até eu fiz a figura, né? Projeto, equipamentos, treinamento. Equipamentos também, o que são? Saídas de emergência. Tudo são equipamentos que devem ser todos controlados. Bom, os projetos de uma edificação não são meros desenhos em papéis, pois eles têm muita ciência por trás. Muita ciência. Então não é qualquer um que faz um bom projeto. O projeto de uma edificação não é custo, mas um altíssimo investimento. Isso que nós temos que vender essa ideia. Ou seja, projeto é investimento. Nossos projetos, nos próximos anos, eles vão acabar em Porto Alegre umas 15 obras da Copa de 2014. Certo? Isso não acontece só em Porto Alegre, acontece em muitas cidades do país. Por quê? Falta de planejamento, falta de projeto e falta de dinheiro. Tudo tem que estar dentro do projeto. Premissas básicas da proteção contra incêndio. É evitar o início do fogo. Todo projeto arquitetônico, ele deve ser feito pensando nisso. Evitar ao máximo
o princípio de fogo. Isto é impossível, porque nós temos um fator que entra nessa história toda. Chama-se fator humano. O homem, ele modifica a ocupação posteriormente. Ele não segue o projeto original. Consequentemente, ele pode aumentar o risco de fogo. É o chamado fator humano. O maior problema é o fator humano mesmo. Então, quando ocorre o fogo, nós temos que pensar no seguinte: confinar o fogo no seu local de origem. Por isso que um apartamento queima sozinho, ele não vai queimar todo o prédio, porque ele é altamente compartimentado. Ambientes pequenos, a carga térmica é extremamente pequena, é o colchão, roupeiro ou sofá. Acabou. Mas essa subdivisão pequena, ela deve ser feita com materiais apropriados, tipo alvenaria. Minha Casa Minha Vida é alvenaria. O melhor material que nós temos para isolar o fogo. Vai chamuscar externamente um pouco, mas não vai queimar mais do que um apartamento. Tá? Permitir a desocupação da edificação com segurança e rapidez. Aí vem a questão de saídas de emergência, sinalização, iluminação e assim por diante. Facilitar o acesso e o combate ao fogo de forma rápida e eficaz. Isso é o mínimo, certo? Mas para isso precisamos de treinamento, brigada de incêndio. Para se determinar as medidas de proteção. Então vejam bem, nós temos a legislação estadual, cada estado tem sua legislação. Porto Alegre copiou São Paulo, as tabelas da classificação das edificações, não copiou o resto, o que está dando muito problema. Mais de 18 estados do Brasil já adotaram São Paulo, certo? Isso é muito bom. Por quê? São Paulo está pronto, tem uma equipe de mais de 20 pessoas continuamente trabalhando na legislação, e a cada 3, 4 anos sofrem atualizações. Isso é muito bom. Por que reinventar a roda? Certo? Não há sentido nenhum. Então, a classificação é segundo a ocupação, segundo a altura, segundo a área, carga de incêndio, ou seja, o que vai queimar, quantidade de combustível, e a capacidade de lotação, que entrou agora na legislação estadual, São Paulo também. Ou seja, são vários parâmetros. A nossa legislação no estado antes era só área. Então, um depósito de materiais de construção, de cimento, areia, ferro, pedras, com 3.000 metros quadrados, precisava usar sprinklers. Mas não tem nada que queime. Então, não é um parâmetro só que vai determinar o risco. Então, essa classificação me diz o seguinte: bom, tem que ter, por exemplo, sistema de hidrantes. Aí eu vou até a norma, e a norma vai ser usada para fazer o dimensionamento de sistemas de hidrantes, certo? Eu não preciso fazer uma regra nova, uma norma só para sistema de hidrantes. Eu até posso fazer, mas aí complica. Eu estou reinventando, refazendo legislações que já existem, normas que já existem. Medidas de proteção contra incêndios. Medidas passivas que nascem no projeto arquitetônico, ou seja, para evitar o máximo possível que haja um fogo. Se eu tenho uma indústria, eu posso ter um equipamento que pode provocar um fogo. Então, eu preciso fazer a proteção só daquele equipamento. O exemplo mais singelo é a central de gás de uma edificação. Central de gás de uma edificação. Tem que ter os extintores do lado, porque, independentemente da proteção contra incêndio do meu prédio, eu devo ter uma proteção contra incêndio do equipamento. Se for uma máquina, se for uma área de um depósito onde tem maior risco de combustibilidade e assim por diante, então eu devo ter proteções específicas para aquela área, certo? Então, são as proteções passivas em que o projeto arquitetônico tem que determinar, o layout vai determinar e assim por diante. As proteções ativas ou de combate quando já acontece o fogo. Então, nós temos os equipamentos para combater o fogo. Eu ainda estou adotando uma nova proteção, chamada proteção preventiva.
que é a proteção pós-ocupação, certo? Ou seja, toda pessoa que vai num supermercado, por exemplo, inaugura o supermercado, aqueles corredores amplos, tudo mais, um mês depois já tem ilhas nos corredores que viram bretes. Isso se chama proteção preventiva, ou seja, devo ser fiel ao projeto original. Se eu vou fazer um projeto, eu preciso colocar lá no espelho dos projetos qualquer modificação no projeto original, cai a responsabilidade do projetista, ou seja, é responsabilidade do contratante, ou seja lá quem for. Isso é muito importante colocar isso. E após ocupação, o chamado fator humano, as modificações que são problemáticas. Medidas de proteção passiva. Afastamento entre edificações. Isso é complicado num ambiente urbano. São terrenos menores, um do lado do outro, tal, não é possível. Segurança estrutural. Compartimentações horizontais e verticais. Controle de fumaça de incêndio, complicadíssimo. Termodinâmica, que eu estudei na engenharia civil, mas hoje não se dá mais na engenharia civil. Controle de materiais de revestimento e acabamento é outro grande problema no Brasil. Estão faltando laboratórios de certificação de materiais para proteção contra incêndio. Não temos laboratórios suficientes. Nossos materiais não são certificados. Alguns deles, mais na parte elétrica. Controle de possíveis fontes de incêndio, como já falei para vocês, saídas de emergência, sistema de proteção contra descargas atmosféricas, brigada de incêndio, acesso das viaturas dos bombeiros. São medidas passivas, tudo, vejam bem, o paisagismo na frente da edificação, cuidado, isso é importante, tem regras para isso, senão o caminhão não vai chegar, a escada não vai alcançar, o jato d'água não vai alcançar a edificação, assim por diante. Várias tragédias já aconteceram por causa do paisagismo e do recuo viário e assim por diante, que não está acontecendo adequadamente. Ativa. Como posso combater? Sistema de detecção e alarme é fundamental. Por quê? Ele avisa que está acontecendo uma emergência. Eu não estou perdendo tempo. Nós temos que ser como os ladrões. Os ladrões, o problema maior deles é o tempo. Eles não podem perder tempo. E nós, num sistema de incêndio, não podemos perder tempo, certo? Sistema de sinalização, iluminação, extintores de incêndio, hidrantes ou mangotinhos, chuveiros automáticos, espuma mecânica para algumas atividades e gases limpos para algumas situações. São os meios de combate ao fogo. Como determinar as medidas de proteção? Classificar a edificação segundo sua ocupação. São aquelas tabelas que a legislação já traz. Determinar a altura e a área total da edificação, projeto arquitetônico. Classificar a edificação quanto à sua altura e área. Determinar as medidas de proteção contra incêndio utilizando um dos quadros correspondentes. São em número de 28 atualmente, segundo a legislação de São Paulo. Projeto baseado no desempenho. A NFPA 101 é a norma americana que rege todas as demais normas americanas. Certo? O que é? Código de Proteção da Vida. Tudo é baseado nessa norma. Certo? E, segundo escutei, esta norma está sendo traduzida para o português. Não sei quando ficará pronta, ou quando é que vai acontecer, ou se está acontecendo. Certo? Mas é importantíssimo. Tudo que esta legislação americana já traz, essa norma, já está tudo nas nossas normas brasileiras e legislações estaduais. Certo? Se tudo já está na legislação brasileira, por que acontecem nas tragédias? Fator humano. É o fator humano que não usa adequadamente essas condições. Maiores causas e mortes de incêndio. Eu coloco em azul do lado o que poderia ser feito para evitar isso aí.
Malhotra, um inglês, 1998, um levantamento feito na Comunidade Europeia. Demora para os ocupantes perceberem o fogo, alarmes. Só que tem o seguinte, hoje com tantos barulhos na nossa vida, o morador deve identificar o que representa aquele ruído específico que está acontecendo na edificação. E sair imediatamente, não se preocupar com coisa, tem que levar isso, levar aquilo. Sair, é emergência de incêndio, certo? Rotas de saída de emergência bloqueadas pela presença de fumaça, escadas abertas, que foram as grandes tragédias em São Paulo, tudo mais, em Porto Alegre também, a questão das escadas abertas. A propagação do fogo se dá em toda a edificação, além disso, da contaminação, da fumaça, dos gases. Hoje não existe mais isso aí. Todas as normas, legislações já exigem escadas fechadas. Agora, se estão fechadas ou não, isso é fator humano. Ocupantes que não conheciam as rotas de saída de emergência alternativa. Isso acontece mais em prédios públicos, onde as pessoas não estão habituadas, não conhecem o prédio, então tem que ter uma boa sinalização de saída. Rotas de saída de emergência inadequadas quanto ao projeto, número e largura. Sempre caímos no projeto. Saídas de emergência fechadas ou com objetos depositados, dificultando ou fechando totalmente a passagem. Vocês sabem que isso acontece também e muito. Bom, aí vamos passar agora para a parte hidráulica um pouquinho. Nós temos o sistema de mangotinhos. O sistema de mangotinhos é a melhor coisa que nós deveríamos ter numa edificação, ao invés de sistema de hidrantes, certo? Tem legislação estadual que proíbe sistema de mangotinhos. Porto Alegre é a cidade que mais usa mangotinhos do Brasil, porque existe aqui essa cultura já há muito tempo. Na Europa só usa mangotinhos. Mangotinho é uma mangueira de jardim, um pouco mais robusta, essa branquinha ou a outra, ela está pronta para ser usada. Não oferece perigo ao operador, não se perde tempo, certo? No incêndio é extremamente importante isso aí. A norma brasileira, o projeto, a norma diz assim, ó, edificações de risco leve só podem ser usados mangotinhos. Ponto final. Não vai passar, porque as normas brasileiras são geridas mais por fabricantes que por profissionais. Então, os fabricantes de mangueira estão lá e dizem, não pode. São Paulo deixou a opção de usar sistema de mangotinhos ou hidrante, certo? Mas hidrante devia ser proibido para risco leve. Eu tenho um colega, um amigo muito grande lá em São Luís do Maranhão. É um dos maiores projetistas de lá, na área de proteção contra incêndio, certo? Ele faz todo o projeto com mangotinhos e compra tudo em São Paulo. Tudo vai de São Paulo para lá. E acabou o problema. Porque São Paulo para cima quase ninguém conhece mangotinhos. A norma brasileira traz vagamente uma informação, mas não traz detalhes. Em 2011 que aconteceram os detalhes na legislação de São Paulo. Ninguém conhece isso aí. Isso é um crime. Vejam bem, aqui nós temos duas opções de mangotinhos. Aqui, aeroporto de Madrid à esquerda, à direita, numa outra instalação lá na Espanha, que usam muito esse mangotinho. É uma mangueira pronta para ser usada, certo? Não exige operação nenhuma. É só abrir o registro e ir até o local do fogo e jogar a água. É uma mangueira de jardim um pouco mais robusta, que todo mundo sabe usar. Aqui nós temos um sistema de hidrantes desmontado, bonitinho e tal. E como é que uma pessoa vai montar um sistema de hidrantes com mangueiras de 15 metros num edifício, por exemplo, residencial, com saguão de 3x4, 4x5, sem corredor e assim por diante? Não tem. E sem conhecimento de causa ainda.
Nunca vai acontecer isso. E o fogo vai comendo. O fogo sempre cresce exponencialmente. Cada minuto que eu perco no combate, já são vários minutos a mais de combate. Certo? Então nós temos que pensar nisso aí. Aqui, esse negócio aqui não está legal. Outras instalações. Isso aqui é ergonomia, certo? Eu devo usar esse equipamento sem me enganar. E aqui tem um do lado do outro, aperta sem querer, aperta nos dois simultaneamente. Bom, então, isso aqui é sistema de hidrantes. Belém do Pará, à direita, e depois a outra, não me lembro onde é que foi. Mas lá está engatado, é muito bom, desde que haja inspeção, manutenção periódica, verificar como é que está o sistema, e assim por diante. Sempre é o fator humano. Aqui nós temos já, tudo é Porto Alegre isso aí, são as duas instalações conjuntas, segundo a norma sobre hidrantes de 1996. Então, todo sistema com duas saídas d'água tem que ter um sistema de manguatinho junto. Então, aqui nós temos dois exemplos. Manguatinho não precisa de carretel. Onde é que está o carretel aí? Ó? Aqui não tem carretel, nenhum dos dois. É uma mangueira de jardim. Qual é o custo? É igual ao custo de um sistema de hidrantes. Não é mais caro, não é mais caro. Provado que não é mais caro. Vantagem do sistema de manguatinho sobre de hidrantes. Sua operação é mais simples, rápida, fácil e menos perigosa. Pode ser operada por uma só pessoa com o mínimo de treinamento. Com o esguicho do tipo regulável, sua ação sobre o fogo é mais eficaz. Pode ser usado sem estar todo desenrolado. Sendo semi-rígido, mantém sua seção transversal. Apresenta menos problemas de manutenção. Tem durabilidade maior. Sem carretel, tem custo equivalente ao sistema de hidrantes. A reserva técnica de incêndio e as vazões são bem menores. Menor peso na estrutura, menores diâmetros das canalizações, menor ocupação do espaço físico. Em edificações de classe de risco leve, o sistema de manguatinhos é extremamente mais eficaz e prático no combate ao fogo comparativamente com o sistema de hidrantes. Ou seja, se tem uma legislação que não aparece manguatinhos, tudo mais, já não é mais de ignorância, é burrice mesmo. Deve ter isso aí, certo? E se alguém lá de outros estados que não tem esse sistema ainda quiser abrir um bom negócio, faz o projeto e vende o equipamento. Maravilha, certo? Chuveiros automáticos. Vantagens. É um sistema totalmente automático. Bah, chuveiro automático funciona desde que a instalação seja bem feita. Automática. E toca o alarme automaticamente. Está de plantão 24 horas por dia. Se eu tenho um sistema de hidrantes manguatinhos, não tiver operador do lado, ele é inútil, certo? São acionados individualmente, tem uma ação rápida de aspersão de água, tem sua ação restrita à área de circunscrição do fogo, o número de chuveiros em ação é limitado à área do fogo, aciona um alarme simultaneamente. Pesquisa de 10 anos em Estados Unidos. 28% dos incêndios foram controlados por apenas um chuveiro automático, quase um terço. 46% com 2 chuveiros automáticos, ou seja, quase 50%. E 89% com até 15 chuveiros. O projeto se faz do máximo para 20 chuveiros em operação. Tem 2.000 chuveiros, não interessa. O fogo ele começa pequeno. Só que eu não sei onde é que vão ser esses 20 chuveiros, no ponto mais desfavorável da instalação. Origens mais comuns de falhas no sistema, erros no projeto e na instalação, projetos muito mal feitos, sem técnica, muita cópia, modificações na ocupação no layout. Quando há uma modificação no layout ou na ocupação, deve-se ter um novo projeto. E aí cai a responsabilidade, vejam bem. Negligência na manutenção, esse é o grande problema, ninguém faz manutenção em nada.
fator humano é o problema disso tudo. Ou seja, nós. Não é a legislação, não é nada disso aí. Somos nós. Uma questão inexplicável. Agora eu vou fazer 2 comentários. São 33 ou 34 slides. Temos 8 minutos. Seguinte. A proteção contra incêndio em prédios escolares. Isso aqui, ó, nossos governantes e as PONES são todos assim de uma limitação técnica e outras limitações éticas e assim por diante. Prédios escolares são de 1 ou 2 pavimentos no máximo. A não ser uma universidade, já é outro departamento. Nós temos mais de 2.000 prédios escolares no estado que precisam de um plano de proteção contra incêndio. Não existe mais nem projeto elétrico, hidráulico, não existe mais nada. E nós temos que fazer o quê? Fazer uma legislação específica para prédios escolares. O que precisa ter? Em primeiro lugar, não tem dinheiro, tudo bem. Então, sinalização, iluminação de emergência, extintores de incêndio, detecção, alarme, tá? E treinamento. A cada 6 meses, pega a turma de alunos, professores e faz uma simulação, um treinamento. Isso é um processo educativo. As crianças vão chegar em casa e vão falar para o pai, para a mãe, e aquilo é uma coisa que vai mudar com o tempo. As coisas no Brasil não mudam por decreto. Aqui em Porto Alegre criaram um decreto que não podia colocar saleiro em cima da mesa de restaurantes. Pô, se eu vou comer mais ou menos sal, é um problema meu, não é um problema do... Quer dizer, hoje em dia, isso é uma lei de 1 ano atrás, ninguém observa mais isso aí. É uma tremenda bobagem. É educação. Então, nós temos que entrar no processo educativo. Processo educativo. Ou seja, é uma coisa que vai acontecer em 1, 2, 3 gerações. Não é um decreto. Mas isso aqui são instalações tremendamente simples e não invasivas. Nenhuma eu preciso quebrar parede para fazer. Extintores vão ser pendurados numa parede. Detecção e alarme é um sisteminha elétrico muito fino, singelo. Iluminação de emergência, detecção e tudo mais. E treinamento. Isso que é fundamental. E aqui numa cidade do interior, lá onde tem muitos índios ainda, da época dos índios e tudo mais, aqui, fizeram uma escola com um sistema de hidrantes, com motores, bombas e tudo mais. Aquilo vai ficar anos sem ser usado e ninguém sabe usar. Isso é jogar dinheiro pela janela. Os estados, o país, todo mundo está falido e nós temos que poupar, mas temos que ter inteligência para isso. Isso é um horror. Uma questão interessante que eu levanto também, isso aí, meus livros já têm essas informações. Em cada ambiente de reunião de público, um barzinho, uma boate, qualquer assim, tem que ter mangueiras de jardim, aquelas de plástico, R$50, pronta a mangueirinha, embutida embaixo, numa caixinha, tudo mais, ligada diretamente ao hidrômetro. Ah, mas falta água na cidade. Pode faltar água no reservatório também. Por que no hidrômetro? Porque nesses ambientes noturnos, o consumo de água na cidade é o mínimo, quase zero. A pressão vai ser alta e é interminável. Uma mangueirinha de jardim num ambiente embaixo, todo mundo sabe usar e vai apagar qualquer tipo de fogo rapidamente, certo? Ah, mas a lei diz que tem que ter sistema de hidrantes. Faz sistema de hidrantes como um objeto de decoração, coisa parecida, porque não vai ser usado. Vai ser usada a mangueirinha de jardim em cada ambiente. Isso que vai funcionar. Nós temos que fazer as coisas simples, elas que funcionam e elas que vão resolver o problema. Ação imediata. Não estou perdendo tempo, tem uma vazão lá de 20, 30, 40 litros por minuto, interminável, e apaga qualquer fogo. Certo? Então, você não acha que isso é interessante?
simples, barato, todo mundo se queixa é do custo das instalações. Então vamos baratear e vamos tornar as instalações mais eficazes. Sobre as normas e legislações, é outra questão que eu me bato muito. As normas e legislações devem ser bem claras, pois são os documentos legais balizadores de todos os projetos no Brasil. Quem lê não deve interpretar o que está escrito, mas entender. Então não é qualquer um que escreve desta forma. Então nós temos que ter escribas, né, testar essa legislação em audiência pública, mas que funcione realmente, para evitar que as legislações sejam interpretadas por quem está analisando o projeto, quem está elaborando o projeto. Cada um tem uma interpretação. Isso é o caos. E no Brasil, nossas leis todas têm subterfúgios, porque nossos legisladores lá em cima, da justiça e tudo mais, têm cabeça limitada, inteligência limitada, formação ilimitada e assim por diante. Precisamos ter mais ciência por trás. A relação perfeita para o combate ao fogo, para finalizar e relembrar para vocês. Fogo, tempo. Não posso perder tempo, certo? Essa palestra vai ficar disponibilizada para todo mundo aí, quem quiser, tal. Tenho contatos. Então, eu estou numa fase assim, só escrevo e vendo livros. E meus livros só são vendidos no Google, na internet, diretamente para mim. Não tem intermediários na história. Somente eu vendo e forneço nota fiscal, tudo direitinho. Tenho firma só para isso, só para cursos e livros. 11h15, pontualmente, encerrei minha palestra. Obrigado pela atenção. Agradecemos ao palestrante Thelmo Beltrano. Infelizmente, devido ao tempo, não teremos a oportunidade de fazer questionamentos ao palestrante. E entrego em nome da nossa coordenação uma singela lembrança do nosso congresso.